16 de agosto de 2017. É hoje. Semifinais da Copa do Brasil começam nesta quarta com clássico no Rio de Janeiro e com Grêmio e Cruzeiro em Porto Alegre. Em entrevista exclusiva, Levir Coupe solta o verbo contra a CBF. Fala de Tite e revela a ligação do Rei Pelé. É chover no molhado falar bem do Corinthians nesse Campeonato Brasileiro, mas por aqui ainda há espaço para novas e boas notícias. Por exemplo, a possível volta de Jadson para o jogo de sábado em Itaquera. Depois de 2 dias de folga, Palmeiras se reapresenta, tentando driblar a crise, os maus resultados e a eliminação na Copa Libertadores. Depois de 3 meses e meio sem jogar por causa de uma lesão no joelho, o zagueiro Iago está de volta e à disposição da Ponte Preta para o próximo jogo contra o Botafogo. E ainda, zagueiro Kleber recebe propostas para deixar o Santos e a preparação do São Paulo para o jogo contra o Avaí em Santa Catarina. Uhul! Olá, boa noite, galera! A Gazeta Esportiva começa falando do Coringão, líder do Campeonato Brasileiro com 47 pontos, 8 à frente do segundo colocado Grêmio e 11 do terceiro colocado Santos. Sábado tem jogo contra o Vitória na Arena em Itaquera e o nosso contato é com o repórter Alexandre Silvestre, que está neste momento no CT Joaquim Grava, acompanhando o treino do todo-poderoso Timão. Boa noite, Silvestre! Que animação, hein, Michele? Um beijo para você, um abraço para todo mundo que acompanha o Gazeta Esportiva. Mais um detalhe a favor desse todo-poderoso Corinthians, um jogo a menos do que o Grêmio, do que o Santos, do que os, entre aspas, concorrentes ao título. O Corinthians será pela 7ª vez campeão brasileiro nessa temporada. Em 2017 deve beliscar mesmo o título. São trocentos jogos de invencibilidade. O time perdeu só 2 vezes no ano. Só notícias positivas nessa temporada corintiana fantástica. E mesmo assim ainda temos espaço para novas e boas notícias, como por exemplo a provável volta do Jadson ao time no jogo de sábado, pelo menos para ser relacionado, talvez no banco ou quiçá entre os titulares. O Jadson ontem treinou, participou do trabalho tático com bola, foi o chamado coringa da atividade, ou seja, participando tanto no time titular quanto no reserva. Sempre quando a equipe estava com a posse de bola, o Jadson era mais um dessa equipe. Hoje o Jadson começou no time reserva, até para ser, na minha imaginação, um pouco mais testado, né, sem a bola. Confrontos, choques, ele que fraturou 2 costelas, está há mais ou menos 1 mês afastado, voltando, portanto, na segunda parte do treinamento de hoje, o Jadson voltou a ser o coringa e na saída do gramado ali, dando autógrafos para os torcedores que são convidados aqui em alguns treinos do Corinthians no CT do Parque Ecológico, eu dei uma coladinha, consegui conversar rapidamente com o Jadson, vamos dar uma olhada. Olha o Jadson aqui, tá zerado, irmão? E aí, meu guerreiro? Sem dor? Tranquilo, sem dor. Depende do homem. Depende do homem agora. Vamos ver o que ele vai fazer aí. Valeu. Deve voltar ao time do Corinthians. O Jadson recuperado de um problema nas costelas. Tem tudo para jogar, ou pelo menos ficar no banco sábado contra o Vitória em Itaquera. Se o Jadson voltar à equipe titular, o Romero vai para a ponta esquerda, o Jadson costuma ocupar o lado direito do meio de campo do Corinthians e com isso o Cleison sairia da equipe. Se o Jadson começar no banco, o Cleison joga pela esquerda, o Romero vai para a direita e o Jô fica de centroavante. Romero que faz tudo nesse time, ataca, defende, pela direita, pela esquerda, chupa Silvestre. Um beijo para você, Michele, e eu volto daqui a pouquinho para falar um pouco mais do treinamento e das sonoras, dos trechos mais importantes da entrevista coletiva do zagueiro general da zaga corintiana, Balbuena, convocado junto com o Romero para a seleção paraguaia, extraoficialmente convocado para as eliminatórias. Daqui a pouquinho eu explico. Esse é Alexandre Silvestre, o pai da Maria Carolina. Muito boa noite, Celso Cardoso, o Homem Show. Muito boa noite, Flávio Prado. Boa noite. Boa noite, Michele. Boa noite, Flávio. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. E são convocações merecidíssimas. O Balbuena está jogando muito bem, chegou meio desacreditado, e como tantos outros zagueiros no Corinthians, e o Fábio Carille conseguiu acertar. O Fábio Carille tem um grande mérito de fazer com que os zagueiros joguem. Duvidavam do Felipe, Felipe jogou.
O Kleber jogou no Corinthians, não jogou na Ponte, não jogou no Santos. O Balbuena, muitos desconfiavam, está jogando. Pedro Henrique está jogando. Então, claro que tem o mérito do Balbuena, mas também tem o dedo do técnico, que é um especialista no setor. E o Romero também, o que ele está jogando, sabe, pelo Corinthians. E não é só na composição, no apoio à marcação. Ele tem dado assistência, ele está confiante, passes de primeira, belos lançamentos. Merece também a seleção do Paraguai, o Romero. Justíssimas as convocações extra-oficiais, Flávio. Boa noite, Celso. Boa noite, Michele, amigos do Gazeta Esportiva. O sistema de jogo do Corinthians é uma delícia, né? É uma maravilha. Ele marca setor, ele trabalha nos espaços. Aquela transição de espaço ele corta. Então ali jogar na defesa do Corinthians é uma delícia, porque a bola pelo meio é quase impossível passar. Pelo meio não tem jeito. Pelos lados, eventualmente, você consegue alguma coisa. Mas é um sistema de jogo muito bem montado, é muito, muito bem feito. Então facilita. Qualquer jogador que entrar lá, é óbvio, sem desmerecer ninguém, né? Sim. Mas tem muito a ver com o sistema de jogo. É aquela coisa bem Guardiola mesmo. A partir de 2008, o conjunto funciona muito melhor e aí faz com que todos cresçam individualmente. Mas é, acima de qualquer coisa, um conjunto, uma estratégia. A estratégia de marcação do Corinthians é impecável. E é muito legal ver a cara do treinador nesse time. Como ele foi construindo desde o início do ano, quando estava desacreditado, era a quarta força, tudo mais. Ninguém apostava no Corinthians. Esse ano o Corinthians não leva nada. Quarta força eu ainda acho que é. Você ainda acha que é? Eu acho, assim, os caras ficam loucos da vida, xingam. É isso. Bom, e uma entrevista exclusiva ao repórter Adriano Dolfi. Aliás, o Adriano Dolfi disse que foi uma das melhores entrevistas que ele fez na carreira dele. O treinador Levir Coupe deu um show de sinceridade. Ele não se esquivou de nenhuma pergunta. Falou sobre temas polêmicos, como os atuais comandantes da CBF, e ainda revelou um telefonema de Pelé dos tempos em que o técnico ainda era atleta do Coritiba. Tá muito legal. Confira aí. Eu acho que a seleção está em boas mãos, tá? Porque o Tite é um cara do bem, é um profissional que vive o futebol 24 horas, entendeu? Um cara assim, apaixonado por futebol como eu, como muitos brasileiros, né? Então, eu acho que a seleção está em boas mãos, apesar de ele ser gaúcho. Tá? Eu comecei a minha carreira lá, no Rio Grande do Sul. É um povo vencedor, então isso é interessante. Tem uma gana, uma raça para vencer, e a gente vê isso no Tite. Ele quer o melhor, é um cara, eu acho que é o cara certo, acho que é um cara legal. E a gente fica torcendo para dar tudo certo com a seleção. A CBF é inoperante. E, inclusive, não é isso, para você ter uma ideia. A realidade é essa. O ex-presidente da CBF está preso. É isso, né? O atual presidente, se ele pisar fora do país, ele vai para a cadeia. Já está decretada a prisão dele. Então, o que vocês esperam de uma instituição como essa? Quer dizer, quem é o cara que faz o calendário brasileiro? Eu fiquei sabendo que quem faz o calendário brasileiro é a televisão. Quer dizer, como é que pode você não falar com um fisiologista, um técnico, um preparador físico para saber quando é que os times têm que jogar? Quem faz o espetáculo. Sabe quem é que faz o espetáculo? Quer dizer, então, sabe, a coisa ainda é movida por poucas pessoas, né? Nós somos movidos por poucas pessoas, porque nós temos a maioria de ignorantes. Então a gente não contesta, ninguém desafia e ninguém exige. Então é isso, nós estamos ainda muito longe. Na década de 70, o Coritiba levou muitos jogadores aqui do Santos. Nossa, era o Berdan, Hermes, mas tinha um monte de gente assim que foi para lá e teve um relacionamento muito bom, que eles se deram bem lá. E aí o Mané Maria foi um deles. E aí o Mané, eu cheguei aqui, claro, o Mané, eu vim dar um abraço nele, eu era menino, eu estava subindo do júnior para o profissional, olha bem, 72, ó, por aí. Aí o Mané pega e me coloca no telefone, fala aqui. Quando eu vi, alô, tudo bem? Puta, eu falei, sabor. Aí era simplesmente o Pelé, simplesmente o melhor, né, o rei. Aí eu falei, aí o que eu ia falar com o cara? Eu falei, o que com o Pelé? Eu falei, Pelé, você realmente é um cara de sorte, né? Eu nunca te marquei, cara. Falei pra ele, eu nunca te fui um zagueiro.
Até nisso você deu sorte, nós nunca jogamos contra, falei para ele. Ele começou a rir, é claro, né? Vai falar o quê? É tudo uma questão de educação. É tudo uma questão de educação. A gente prende os jogadores para dormir aqui porque tem medo que eles saiam para beber, sabe? Então veja bem a que ponto que a gente chega. Eu brinco com eles e falo, se vocês quiserem fazer um curso de piloto, tá? O piloto não pode beber, cara. Os jogadores já estão bem mais conscientes também da necessidade que é, principalmente com o número absurdo de jogos que eles colocaram em continuidade. Agora, quarta e domingo, terça... Não, é de segunda a domingo. Tá? Virou de segunda a domingo. Então, claro, se você não tiver um amparo físico, fisiológico, de fisioterapia, de recuperação, você não consegue. Então, eles já entendem isso. Por isso que eu acho que é desnecessário a concentração. Rapaz, eu tô curtindo assim, mas me deram um conselho logo que eu cheguei. Ele viu, não vai nas padarias, hein? Aí eu fico sendo cornetado só lá no hotel, eu fico no hotel. Aí fica mudando de gente no hotel. Os clientes, né, são diferentes, uns vêm de São Paulo, do Sul, então vai passando. Né? Aí os caras torcem por outros times, assim. Mas eu ainda não fiz. Mas uma hora dessa, eu vou entrar numa padaria e vou começar a agitar tudo. É muito interessante. Eu só tenho que agradecer. Só que eu não sei a quem. Tá? A quem agradecer. Porque eu conheci tanta gente boa no meio. Tanta gente me ajudou. Tá? Aí vem a parte religiosa. Será que Deus reservou isso para mim? Sabe? Então eu sinceramente me sinto um cara realizado, assim. Chegando numa idade a ponto de poder escolher para parar. Então, são poucos que conseguem isso também. Faltou alguma coisa na tua carreira, Levi? Por exemplo, um título, um campeonato brasileiro? Você sente isso? Está faltando um título da Libertadores. Por que não agora, né, cara? Por que não agora? É a chance. Quem sabe no fim do ano, né, Levi? Quem sabe? Imagina, se a gente ganhar a Libertadores aí, vai para o Mundial, imagina, eu posso parar. Aí posso parar, porque vai ser difícil, né, acontecer alguma coisa melhor, assim, sabe? Não preciso ser mais feliz do que eu estou sendo. Não preciso. Mas um título sempre é uma joia, né, que a gente leva para toda a vida. Bom, o Levi não falou nenhuma, como sempre, muito coerente de novo, né? Falou a realidade. Coisas que a maioria dos treinadores tem medo de falar, tem medo de se posicionar, é a realidade do futebol brasileiro, e isso só é possível por duas razões. Uma, pela independência. Independência, isso é uma questão de opção. E segundo, pela experiência, pela maturidade. O Levi trabalha por prazer, não porque ele precisa trabalhar. Isso é bom, né? Claro, então o que lhe permite falar aquilo que ele acha, independentemente de eventuais represálias. Até porque se o mercado se fechar aqui, ele trabalhou no Japão tanto tempo, fez sucesso por lá. Muito tempo. Quer dizer, então o mercado ele vai ter. E eu acho que enquanto as pessoas tiverem medo de falar, ou por uma questão de politicagem evitarem a falar, o futebol brasileiro não vai mudar. É aquela história. A gente fala, os outros lamentam nos bastidores, mas ninguém se pronuncia. É mais ou menos o que acontece com o Brasil, de maneira geral. O Brasil vive uma indecência, mas as pessoas preferem fingir que não vê, né? Que não vem, e ficam reclamando nos bastidores. Mas fazer alguma coisa para mudar, ninguém faz. Talvez o Levi Coupe falando seja um princípio de outros técnicos talvez vão falar, se unir para mudar esse estado de coisas. O Levi é um cara independente, como você disse, mas eu não acho que isso deva partir dos técnicos. Eu acho bacana quando parte, mas isso deveria partir dos clubes. Os clubes é que são significativos. Dos jogadores. CBF não serve também não. A CBF não serve para nada. A Federação Paulista de Futebol, as federações todas não servem para nada. São organismos inúteis. Mas eles deixam pessoas lá, quase sempre pessoas que não merecem o menor respeito, porque eles têm rabo preso. Os clubes podem tirar esses caras de lá. Podem fazer uma liga,
pode acabar com essas federações que não servem para nada, a não ser para perpetuar o poder do presidente da CBF. Os presidentes dessas federações levam grana ilicitamente para poder votar nos caras. Isso quem tem que tomar providência é o clube. Porque é assim, você tem o Levir Coupe, que é um cara independente, conforme a gente já disse. Mas como é que você vai esperar, por exemplo, que o técnico, por exemplo, do Náutico vai te manifestar assim? Os caras arrebentam ele, põe o juiz para arrebentar. Você vai esperar, por exemplo, que, sei lá, um time pequenininho, é duro, um jogador. Vocês viram o que fizeram, inclusive muita gente da imprensa, com o Bom Senso. O arrebentaram. O Paulo André foi parar na China antes desse boom chinês aí, por causa do Marinho, que o Marinho fez o esquema para ele sair. O presidiário Zé Maria Marinho, que aliás fez delação premiada lá em Nova York, deu 40 nomes do futebol sul-americano e vai sobrar para muita gente aqui ainda. Ele fez em 2 etapas. Uma ele se sentiu mal e fez na segunda, e isso... Porque aí é que tá, o cara, antigamente o cara, ele era considerado bandido ou terrorista, que era uma bobagem, era contra o sistema que estava lá, mas eles tinham honra e não eram dedo duros. Hoje, os caras são bandidos, ladrões e dedo duros ainda. Não dá nem para confiar. Corrupto, tudo. Eles não têm nem nada, nem ética, nada. Eles são, inclusive, dedo duros. E esse aí já dedou, o Ricardo Teixeira está acertando também uma delação premiada, não vai sobrar pedra sobre pedra, porque realmente eu não sei quem não foi citado no futebol, não sei quem não foi citado. Parece que até aquele negócio dos convites aí do São Paulo e tal, do departamento de marketing de São Paulo já chegou lá também, viu? Nossa. Isso aí tá complicado. Não vai sobrar pedra sobre pedra. Não sobrará pedra sobre pedra. Bom, e aproveitando uma das críticas feitas pelo técnico Levir Coupe, da maratona de jogos, nós trazemos esse debate para você que está em casa. Você acha que a CBF deveria adequar o calendário do futebol brasileiro ao europeu? Coisa que os nossos meninos sempre comentam aqui no Gazeta Esportiva. Sim ou não? Mas agora é com você. Devemos adequar? Por exemplo, o Campeonato Brasileiro deveria começar quando? Agora, em agosto? Agora. É isso? Deveria começar agora, Estaria em agosto, começando agora. Terminaria em maio. Não teríamos... Os campeonatos regionais até poderiam existir em forma de torneio de pré-temporada, um mês. Uma espécie de uma copinha, só para dizer que Mas tem. que mês seria também? Assim quando fazem... Tipo janeiro? Não, agosto também, só como preparação. Eu faria em fevereiro no ano bissexto, só no dia do bissexto. Mas deveria ser E adequado o o calendário, então. Também. Tudo começa em agosto. Não, começar. Não. Sem campeonato. No meu conceito. Sem campeonato regional. Ou se começa o campeonato agora, em agosto, e termina em maio, com tudo junto. Com Copa do Brasil, com Copa, com Sul-Americana, com Libertadores, tudo normal. Como em qualquer lugar do mundo. Nós é que fazemos ao contrário. Só isso. E aí, se quiserem realmente ainda manter alguma... faria um torneizinho de pré-temporada, sabe? Campeonato Paulista? Um campeonato regional em de agosto. um mês. Eu prefiro que os nossos times joguem. Só pra, tipo, o time volta de férias e faz um torneio de pré-temporada com 4, 5 jogos. Pronto, Eu acabou. prefiro que eles levantem as marcas, que elas fiquem marcas mundiais, não regionais, Sim. não no interior, e sim nos Estados Unidos, na China, na África, como fazem, na Arábia, como fazem os clubes europeus, e são marcas mundiais. E eles fazem isso por quê? Porque eles são independentes. E inteligentes. Né? Porque aqui a CBF precisa das federações para voto, para eleição. Na verdade, ela compra as federações. Exato, e as federações, então, obrigam a ter o campeonato regional e os clubes são O Flávio coniventes. nem gostaria de campeonato Não, regional. não é pra nada. Eu também não. Não? Eu também não. Mas e aí os pequenos times acabam? Morrem? Eles já acabaram. Simples. Ou você faz como acontece na Inglaterra, na Alemanha, você faz Outra liga. 6, 7 divisões. 6, 7 jogam o ano divisões inteiro, e não jogam 2 o ano meses só. inteiro. 2, 3 meses, então, os subemprego. pequenos brigam com os pequenos, vão crescendo, sobem para a quinta, para a quarta, para a terceira, para a segunda e para a primeira divisão, como acontece em qualquer lugar do mundo. E aí e olha a vantagem, porque você teria campeonato, aí você pode até regionalizar a divisão, na sexta, na quinta, para minimizar custo. Mas você tem atividade o ano inteiro. Trabalho para as Trabalho pessoas. O que adianta você ter um campeonato regional que dura 3 meses e aí os outros times? O que acontece adianta? depois? É o a meu compra querido do voto. Mojimirim, por exemplo, está falido. É a compra do voto. É isso. Ele não adianta, ele não serve para clube, não é para os jogadores, nem para. É para comprar votos. Então é isso. Entendeu? Bom, deu para entender então agora, né? Então, seu voto no site gazetesportiva.com, que aliás está bombando, tem mercado da bola internacional, tem Cristiano Ronaldo detonando ali a expulsão dele por 5 jogos, a suspensão dele por 5 jogos, falou que o árbitro é um ridículo. Bom, e a bola vai rolar nesta quarta pelos confrontos de ida da semifinal da Copa do Brasil.
O Grêmio recebe o Cruzeiro 9h45 em Porto Alegre. No mesmo horário tem o duelo carioca entre Botafogo e Flamengo no Engenhão. No rubro-negro, a expectativa gira em torno da estreia do técnico Reinaldo Rueda. Já o Botafogo aposta num bom retrospecto para conseguir a vitória. Nos 2 jogos contra o técnico colombiano, a equipe carioca conseguiu 2 vitórias, ainda quando ele comandava o Atlético Nacional pela primeira fase da Libertadores. Eu tenho certeza que o jogo vai ser dificílimo, um clássico super tradicional, né? Mas que a gente vai vender bem caro esse jogo. E a situação de estar próximo de uma final é o equilíbrio. Você não pode ficar com essa ansiedade que é normal, como você falou, mas você tem que buscar um equilíbrio para que a emoção não possa passar da organização, do sistema, da nossa estratégia de jogo, que a gente possa ser o que nós fomos até agora. Isso que é o mais importante. Chegamos, né, para disputar esse jogo decisivo contra o Botafogo extremamente motivados e decididos daquilo que nós queremos e podemos fazer. Então, com todo respeito à equipe do Botafogo e tudo aquilo que eles estão vivendo, mas nós temos a nossa qualidade e vamos entrar mais uma vez para colocar em prática aí tudo aquilo que nós sabemos e podemos. Em relação ao Jair, eu não tenho o que falar, é uma opinião dele, nós pensamos diferente, obviamente, confiamos totalmente no Rueda e vamos fazer de tudo aí para que ele tenha sucesso aqui no clube. É um treinador que não chegou aqui por acaso e nós estamos juntos aí para alcançar o nosso objetivo, que é vencer e conquistar títulos. Na verdade, quando eu falei, eu não estava falando da situação de vir estrangeiros, né? E sim a situação de ir, porque hoje o brasileiro não consegue trabalhar fora porque nós não temos a licença para trabalhar fora. E estão exigindo para nós uma licença para que nós possamos trabalhar no nosso país. Se exige para que nós possamos trabalhar no nosso país, por que não exigir para os nossos companheiros treinadores de outro país? Nada pessoal contra o Rueda, muito menos pelos treinadores que são os meus companheiros de profissão. Eu trabalhei 9 anos fora do país. Eu falo francês e falo inglês hoje porque eu estudei. Eu me preparei e eu quero continuar trabalhando fora do país, né? Se eu não fosse treinador hoje, em 2017, eu estaria fazendo um curso da UEFA, porque eu sei que eu preciso para trabalhar lá. Eu só queria igualdade, para que eles possam vir trabalhar aqui, seja exigido o que é para a gente trabalhar fora. Foi isso que eu quis falar, numa situação de igualdade só. Não que estrangeiro não pode trabalhar. Eles têm todo o direito, mas nós também poderíamos ter esse direito de trabalhar fora que não temos. Ô Flávio, respeito muito o trabalho do Jair Ventura, acho um bom trabalho, acho um bom treinador, acho bacana também se posicionar, se colocar, mas eu discordo dele. Em primeiro lugar, acho que ele está sendo corporativista. Segundo lugar, se você vai exigir de um treinador estrangeiro algum requisito para trabalhar aqui, você também tem que exigir de todos os técnicos brasileiros o mesmo requisito. Ponto. E os brasileiros não conseguem trabalhar lá fora, poucos, quem a gente viu trabalhando lá fora com êxito? Com Parreira, com certo êxito... Não, no futebol português o Carlos Alberto Silva, mas o outro Glória bem lá atrás. Mas assim, com pouco grau de exigência no futebol português na época, que hoje é diferente. E hoje você vê um monte de técnicos argentinos, chilenos trabalhando. Isso tem a ver com preparo. E só agora os treinadores começaram a acordar em relação a essa questão do preparo, depois da surra que tomou da Alemanha, a seleção brasileira, e muito se discutiu se o Brasil estava ultrapassado, se não estava ultrapassado em relação à competência dos treinadores. Então, veja só, eu vejo com muito bons olhos a presença do Rueda trabalhando aqui. Assim como vi do Osório, sabe, o futebol brasileiro precisa de gente que venha com coragem para fazer o que precisa fazer, sem medo de ficar perdendo o emprego. A maioria dos treinadores optam por um esquema retrancado, pragmático, porque tem medo de perder o emprego. Porque sabe que 2, 3 jogos, um resultado ruim, o dirigente vai colocar a cabeça deles numa bandeja e oferecer. Quer dizer, então, o Jair Ventura, em vez de questionar a entrada dos técnicos estrangeiros no Brasil, deveria brigar para que todos os treinadores brasileiros também tivessem o mesmo preparo exigido na Europa. Porque aí sim ia melhorar e muito o nível do futebol nacional.
Estou errado, Flávio? O curso da CBF, todos falam que é bom, mas é bom para o que se tem, não se tinha nada. A Argentina tem um curso da UEFA reconhecido, que é o mais completo de todos, que dá espaço para trabalhar. Existe muita universidade envolvida nisso. O Portugal é um centro fantástico de estudos. Vejo o número de técnicos de Portugal que estão trabalhando por aí. E no Brasil, agora que eles começaram a fazer um curso que é até bom, mas não tem o nível do curso UEFA e não tem reconhecimento. Portanto, você já limita os caras. Outra coisa, o Jairzinho é uma exceção. Fala inglês, fala francês. Não precisa nem falar francês, mas inglês tem que falar fluentemente. Se não falar, vai ter um mercado limitado, sim. Não tem jeito. E o inglês é uma língua oficial do futebol. Então não tem como fugir disso. Eu, ao contrário de você, estou pessimista com a presença do Rueda. Dos 13 técnicos estrangeiros que trabalharam no Brasil nesse por ele ou pelos dirigentes? Nesse período de turno e retorno, 13 já vieram. Só um terminou o trabalho, que foi o Rojas, porque ele já trabalhava aqui. Ele era auxiliar técnico. Nós temos uma gestão ridícula, medíocre. E aí não há nível para trabalhar com essa gente. O que foi feito com o Osório no São Paulo foi uma piada. Ele recebia mensagens de dirigentes. Os dirigentes aqui no Brasil, eles acham que eles entendem de futebol. E eles querem dar palpite. Eles estão acostumados a dar palpite com aquele treinador que não tinha preparo nenhum, tem desespero pelo cargo. Aí você pega um cara que fala várias línguas, tem o EFA pleno, e o cara vai dar palpite. O cara começa a rir e acaba indo embora. Então não funciona. Então eu acho que haverá um desgaste do Rueda desnecessário. Ele teria mercado para trabalhar em lugares mais organizados, com melhores gestões. E pegar assim, né, conhecer agora os jogadores, o campeonato. É que o jogador brasileiro, ele atrai os caras. O Osório me falou que era muito interessante trabalhar com o jogador brasileiro, porque o material humano é muito bom. Só que há uma gestão, e a gestão destrói tudo. É um lixo. Ou não há gestão, entendeu? São pessoas despreparadas, como eu sempre falo. Ou é incompetente ou é ladrão. E na maioria das vezes as duas coisas. Então você não consegue trabalhar com isso aí. Então ele vem atraído pelo material humano, mas não tem como fazer, porque a gestão vai destruir. Não é não é uma gestão isenta. Não. Então, normalmente são pessoas que não estão preparadas para o cargo, que devem favores, que acabam sucumbindo aos bajuladores. E, por exemplo, aí começa um monte de conselheiro, pessoa que não entende absolutamente nada de futebol, tem só a paixão pelo clube. Né? Paixão? Não, a paixão manda assim, paixão né? Se comporta assim, como torcedor. Aí, de repente, vem o Rueda, por exemplo. Gente, você tem que montar uma filosofia de médio e longo prazo. Médio e longo prazo, para ele implantar um sistema de jogo, para que os jogadores entendam o que ele quer. Tal. Aí começa, de repente, perde 2, 3 jogos. Já fritam ele. Pega o Gareca aqui no Palmeiras, para ter uma ideia. Né? Ficou 16, 17 jogos. Contratou um monte de gente, mas só para dar um exemplo. Aí começam lá, não, esse é técnico estrangeiro, vem para cá, não conhece jogador brasileiro, não sabe como funciona. Aí começa um monte de falar daqui, falar dali. E em vez do gestor bancar, não, mas esse é o cara que vai mudar a história do Flamengo, os resultados do Flamengo de médio e longo prazo, sucumbe. Então tá bom. E manda embora e interrompe o trabalho. Eu, sinceramente, não descarto a possibilidade, concordo com você, Flávio, de acontecer o mesmo com o Rueda. Em Porto Alegre, o técnico Mano Menezes promete ir para cima do Grêmio para conseguir uma boa vantagem no jogo de volta. Já o tricolor gaúcho aposta nos gols do atacante Lucas Barrios para vencer a Raposa. Eu sempre falei, né, que o Grêmio, o maior reforço que fez foi manter a base, né, grandes jogadores que estão acostumados a jogar este tipo de jogo. Então, a gente chegou de novo, né? Eu praticamente não estava aqui, mas os caras sabem como jogar este tipo de jogo, então a gente sabe e a rival que vai enfrentar. Mas também a base que deu o título está aí, então creio que isso para um jogador é muito importante. Cada um entende a maneira mais correta que deve buscar a vitória. E nós vamos fazer a nossa, sabendo que vamos enfrentar aí uma grande equipe do futebol brasileiro, uma das duas que vem jogando o melhor futebol, todos também sabem e concordam, me parece que isso é uma unanimidade. Mas nós só temos 2 caminhos nessa hora, né? Ou você chora, senta e chora, se desespera, ou você enfrenta o grande adversário que tem pela frente. E o Cruzeiro tem time para enfrentar o grande adversário que tem pela frente, é isso que nós acreditamos. É isso que nós vamos tentar fazer.
Muito bem, o assunto agora é o Palmeiras, que após 2 dias de folga voltou aos treinos apenas nesta quarta-feira. E o repórter Adriano Dolfi está lá na academia de futebol e nos traz mais notícias do dia do Verdão. Boa noite, Adriano. É isso aí, viu, Michele? Boa noite para você, a todos que acompanham mais uma edição do Gazeta Esportiva. Antes da gente falar aqui das notícias do Palmeiras, eu queria dizer que o entrevistado do dia aqui no clube foi o Alejandro Guerra, que foi treinado pelo Reinaldo Rueda no Atlético Nacional. E ele foi perguntado sobre a chegada do treinador aqui ao futebol brasileiro. E ele disse que estava torcendo pelo Rueda, mas que estava bastante preocupado por causa da cultura imediatista que acontece aqui no futebol brasileiro. Ou seja, até o Guerra, com menos de 1 ano de futebol brasileiro, já percebeu como que é a cultura do futebol brasileiro. Aqui falando do Palmeiras, agora num treino desta tarde, um treino em campo reduzido na maior parte do tempo, sem as presenças do Jailson e do Dudu, que estão com lesões musculares, param por 1 mês, e também do Mina, com um problema no pé, uma fratura. O jogador vai ficar afastado do clube por cerca de 3 meses. Dudu e Mina são 2 dos principais jogadores do elenco. Sem eles, o aproveitamento do clube caiu bastante nessa temporada. O William Bigode, porém, e o Moisés, jogadores que não atuaram, o William Bigode, inclusive, vinha de um problema muscular. Os 2 jogadores podem ser as novidades para o duelo deste domingo contra a Chapecoense no Allianz Parque, às 7 horas da noite no domingo. E o grande assunto aqui no Palmeiras, viu, Michele, foi a pressão dos jogadores que os dirigentes e também o técnico Cuca vêm sofrendo depois da eliminação na Copa Libertadores. E o Guerra foi perguntado sobre o sentimento dele depois dessas eliminações aí na Copa do Brasil, o Campeonato Paulista e o Campeonato Brasileiro, apenas concorrendo aí por uma vaga no G4. Vamos acompanhar o que disse o Alejandro Guerra. Ficamos eliminados. Es vergonha, es tristeza, es muita pena porque eu falei antes que los jugadores que estaban aquí, más los que habían llegado, era un time para pelear todos los campeonatos. Entonces es mucha pena porque estábamos muy ilusionados con la Copa Libertadores. Y quedar eliminado de esa manera da mucha tristeza. Falar para la torcida que nos disculpen a todos porque nosotros jugamos para ganar. Pedirles que tengan un poco de tranquilidad también a la torcida porque nosotros somos seres humanos que también tenemos familia. Entonces cuando la torcida se mete con jugadores, hay familiares en la tribuna y eso cae un poco mal. Que comprendan un poco porque nosotros los jugadores jugamos siempre para ganar. Pedirle siempre disculpas por la eliminación. E o Guerra foi perguntado também, além, claro, dessa pressão que o clube vem sofrendo, sobre a possibilidade de, no domingo, a torcida protestar contra a diretoria, o técnico Cuca e também os jogadores. Ele mostrou-se bastante em relação a esses protestos. Normal que la torcida esté así porque, como eu falei, el equipo que se armó es para pelear campeonato. Ficamos eliminados de 3 y siempre van a haber comentarios malos y teníamos que ficar preparados para eso. Cuca falou para nós agora que domingo el jogo torcida no va a gritar el guerra, no va a gritar porque él es tan molesto, no va a corear el nombre de cada uno y tenemos que estar preparados. Tá aí o Guerra falando sobre esses protestos à torcida. O principal alvo dessa torcida do Palmeiras, a principal organizada, é o Alexandre Matos, que realizou contratações. As contratações, inclusive, algumas não deram certo, contratações caras, e ele vem sendo cobrado pela torcida. Vamos acompanhar domingo como que vai ser a reação do torcedor alviverde nesse duelo contra a Chapecoense no Allianz Parque. É com vocês, Michele. Muito obrigada, Adriano Dolfi, por todas as informações. Parabéns pela entrevista que você fez com o Levir Coupe também. E aí, Celso Cardoso, o que a gente pode esperar? O Palmeiras estava sob uma pressão muito grande, havia uma expectativa muito grande, não por acaso.
né? O Palmeiras foi o clube brasileiro, não sei se ao lado do Flamengo, né? Um dos clubes que mais investiu. O Palmeiras e o Atlético Mineiro. E o Atlético Mineiro, acho que o Palmeiras investiu um pouco mais que o Flamengo em valores, né? O Flamengo trouxe vários nomes, mas o Borja custou muito caro. Então, havia uma expectativa que esse investimento acabasse se transformando em conquistas, especialmente conquista da Libertadores da América. Aí o Palmeiras fracassou no Campeonato Paulista, fracassou na Copa do Brasil, fracassou na Libertadores e está muito atrás do Corinthians. Então, a frustração, a decepção, ela é gigantesca. Mas aí, Flávio, quando a gente fala de Rueda, é a mesma coisa em relação do Palmeiras. Montou um elenco, não é porque não deu certo agora que talvez não dê. Falam, o Borja foi um desastre, foi uma contratação. Mentira! O Raí, lembra do Raí quando chegou no São Paulo? Tantos outros jogadores, quando chegaram em determinado clube, tiveram um ano ruim e depois ganharam confiança e vieram a se tornar ídolos. Quer dizer, há de se ter paciência. E é justamente isso que falta no futebol brasileiro. Paciência, que muitas vezes não vem só da ansiedade, vem da falta de conhecimento. Agora, é muito engraçado que o Alexandre Matos está na berlinda, né? Sob júdice. Sabe o que ele mudou? Era o cara do final do ano. O que mudou no trabalho dele, do ano passado para esse ano? Nada. Ou do primeiro ano? Ou dos 2 anos que ele trabalhou no Cruzeiro? Nada. Igualzinho. Só que esse ano a bola não entrou. E eu não estou nem dizendo que seja bom ou ruim, não estou defendendo o Alexandre Matos. O Alexandre Matos, ele fez exatamente 2 anos no Cruzeiro, 1 ano no Palmeiras, exatamente o que ele fez agora. Ele contrata vários jogadores, uma parte dá certo, outra parte não dá certo. O Borja não pode ser contestado por ninguém, muito menos pela torcida que foi lá no aeroporto gritar, o Lele, o Lalá, o Borja vem aí, o bicho vai pegar. Ou seja, todo mundo falou que era bom, inclusive eu. Portanto, não tem como contestar. Não, e vários jornalistas, tem vários vídeos, vários jornalistas, então não fica, é a tal história. A bola não entrou. O grande erro, para mim, mudar de treinador. Sim. Quando você muda uma filosofia, Cuca saiu. Você tinha que trazer um cara, se você queria trazer o Cuca de volta... Na mesma linha. Mesma linha. Fizeram um treinador, Eduardo Batista, que tem um jeito de trabalhar completamente diferente. O Cuca veio, voltou e criou um outro jeito. O ano passado o Cuca teve tempo para montar o time do jeito dele e a filosofia dele. E não foi uma coisa estupenda, magnífica, tipo Corinthians. Não, foi assim. Então, assim, mudou-se a maneira de jogar, inclusive coisas básicas como o sistema de marcação. E a partir daí, você tem mais dificuldade. E, principalmente, Real Madrid das Américas. Tem que ganhar, vai ganhar tudo. Não sei o quê. Isso você joga uma carga emocional num grupo que não é preparado emocionalmente, que é um grande erro. Você tem que fazer um trabalho psicológico, é fundamental. E aí você joga em cima disso tudo. E pelas palavras do Guerra, está acontecendo pressão envolvendo familiares e tal. Quer dizer, então, a coisa está passando do ponto. O que pode acontecer aí? Eventualmente demitem o Alexandre Matos? Ué, quando ele não mudou nada. Quando ele é o mesmo trabalho que ele fez antes. Por que não demitiu no ano passado? O Cuca vai acabar saindo, vai ficar com o saco cheio e vai sair? Aí eles trazem o técnico com outro tipo de filosofia e começa tudo do zero outra vez? Não sei se é muito inteligente isso, não. Bom, acompanhe o Gazeta Esportiva nas nossas redes sociais, tem o nosso Twitter, tem o nosso Facebook. Aliás, hoje teve Facebook direto da redação do site gazetesportiva.com. Você pode rever os programas no site da TV Gazeta. Aliás, o Gazeta Esportiva está sendo reprisado de madrugada, né? E eu quero aproveitar, pera um pouquinho. Tá bom. Quero mandar um beijo, feliz aniversário, muito especial, pro nosso câmera número 1, Gersino Gomes Chagas. Entra aqui e dá um beijo em mim. Não pode, coitado, largar o posto ali. Gersino, corintiano, muita saúde, muita felicidade pra você. É muito bom trabalhar com você, viu, meu querido? Um beijo pra você. E um beijão pra dona Maria Helena, mãe do Toninho, que hoje faz 80 anos e também é nossa telespectadora. Queria também. Amanhã, o que tem amanhã? Hoje você vai dar uma palhinha, vai. Não, amanhã, quem quiser ver, veja amanhã no show, aqui no Teatro Gazeta. 9 da noite, Teatro Gazeta. Quinta-feira, amanhã, 9 da noite, tem show O Outro Lado, comigo e os Impossíveis. Queria também mandar um abração pro Clemente Nascimento, da Kiss FM, pro Marcelo Andreas, a dupla Jambo e Ruivão. Né? E abraço também pro Gessinho, que tá fazendo aniversário hoje, então. Então, parabéns, espero você amanhã no show. Vamos falar da Ponte Preta, que no domingo encara o Botafogo no Moisés Lucarelli, sem vencer uma partida desde o dia 26 de julho, quando bateu o Sol de América pela Sul-Americana. O time do técnico Gilson Kleina ganhou um reforço no setor defensivo. Confira na reportagem de Fernando Gavini.
Já são 4 jogos sem ganhar. Mas, ao mesmo tempo, a Ponte Preta não perde há 3 jogos. Foram 3 resultados de 0-0 seguidos. Tanto que a preocupação maior de Gilson Kleina é com o ataque. No treino desta quarta-feira, ele deu atenção especial às finalizações. 14ª colocada na tabela do Campeonato Brasileiro, a Ponte Preta terá 2 jogos seguidos em casa para tentar se recuperar, contra Botafogo e Atlético Mineiro nos 2 próximos domingos. Mas para isso, precisa fazer o 3º pior ataque do Brasileirão, com apenas 20 gols em 20 jogos, voltar a funcionar. A preocupação principal é com o ataque, mas o reforço que Gilson Kleina vai ganhar joga na defesa. Depois de 3 meses e meio afastado dos gramados, o zagueiro Iago está à disposição do treinador. A última vez que ele jogou foi na primeira partida da semifinal do Campeonato Paulista, quando ele sentiu uma lesão no joelho e teve que passar por uma artroscopia. É uma lesão que a gente tinha que ter um pouco de paciência. Ainda temos que ter, mas me sinto preparado, como você falou, ansioso pra caramba para poder voltar e ajudar. É um momento delicado da competição. A gente sabe que o segundo turno é onde os times vêm com mais força e a gente também está com o intuito de vir com mais força e eu venho para ajudar a equipe. Como pertence ao Corinthians e está por empréstimo na Ponte Preta, Iago passou na terça-feira por uma consulta com o médico Joaquim Grava e foi liberado para voltar a jogar. O zagueiro, no entanto, não tem condições físicas de atuar os 90 minutos e deve ficar no banco de reservas contra o Botafogo. Jogo que a Macaca precisa ganhar para começar a se afastar da parte de baixo da tabela. A gente estava comentando sobre uma possível vinda teoricamente dos reservas do Botafogo, e isso explica um pouco da nossa necessidade de vitória, né, cara? Por estar jogando em casa, se eu não me engano, as 2 últimas a gente teve um empate e precisamos, até para subir pela tabela, para a nossa ambição, que não é só para estar brigando lá embaixo, estar brigando por Libertadores. Então essas 2 partidas em casa é de suma importância a gente vencer. Santos, uma das maiores contratações do Peixe no ano, o zagueiro Kleber, tem recebido propostas para deixar o clube. Contratado em janeiro do Hamburgo, da Alemanha, por mais de 7 milhões de reais, Kleber recebeu proposta para se transferir ao Coritiba, mas o próprio defensor está relutante com essa transação. Por outro lado, o Santos é a favor da negociação. Ao longo da temporada, o zagueiro acabou ficando em segundo plano no elenco santista, atrás de David Braz, Lucas Veríssimo, Gustavo Henrique, Luiz Felipe e Fabiano Nogueira. Para maiores informações, acesse o site gazetesportiva.com. Meninos, o Kleber tem futebol para brigar pela titularidade no Peixe, no pique? Não tem, e não sei porque foi contratado. Ele acha que joga muito. No Corinthians mas ele foi bem, né? Claro, todo mundo. Todos vão bem no Corinthians. No São Paulo, o empresário que cuida dos interesses do atacante Gilberto, que é o Sandro Zardo, afirmou que o jogador não vai renovar o contrato que termina no final desse ano e confirmou que a decisão já foi comunicada à diretoria. Segundo o empresário, esse desejo é do próprio atleta, que no Campeonato Brasileiro foi titular apenas uma vez. Já o técnico Dorival Júnior segue preparando a equipe, que no domingo tem um confronto direto pela zona do rebaixamento contra o Avaí, em Florianópolis. Não tem como negar, está mais que confirmado que o sucesso de uma equipe de futebol passa pela conquista de bons resultados. E a vitória do último final de semana contra o Cruzeiro é prova disso. O elenco tricolor está passando uma semana mais leve e tendo tranquilidade necessária para montar a equipe que no próximo domingo enfrenta o Avaí, em Santa Catarina. Jogo contra um adversário direto na briga pela fuga do rebaixamento. Nós sabemos da importância que tem esse jogo agora contra o Avaí. É importante também nós temos mais uma semana cheia para poder treinar. É um jogo chave, que nós temos que ir lá para somar pontos. Então nós já estamos com isso na mente e vamos trabalhar muito bem a semana para poder chegar lá e fazer um grande jogo, para poder de vez escapar dessa zona incômoda. Apesar da vitória contra o Cruzeiro, o time sabe que precisa diminuir o número de gols sofridos.
Nas últimas 4 partidas, a defesa tricolor foi vazada por 9 vezes. Nós mesmos estamos nos cobrando internamente, porque realmente estamos tomando muitos gols, mas isso não é problema só da defesa, só do zagueiro, só do goleiro, isso também é problema meu, problema do Prato, dos atacantes ali na frente, porque nós podemos dar um pouquinho mais, nós podemos voltar em alguma jogada, então isso é do grupo todo, não é só da defesa. A gente tem trabalhado, Dorival nessas semanas agora livres, a gente tem trabalhado muito a parte defensiva, não, como eu disse, não só os zagueiros, a parte defensiva como um todo. Então pode ter certeza que nós vamos melhorar muito nesse aspecto. Além de arrumar a defesa, outra preocupação é que o time consiga embalar vitórias seguidas nesse segundo turno. Cada treinamento nós conversamos sobre isso, porque sabemos que outras equipes, quando ganham 2, 3 jogos consecutivos, já estão lá em cima na tabela. Então conosco não vai ser diferente. Então sabemos agora que temos uma sequência muito, muito importante na competição. Então agora é hora do São Paulo dar uma retomada, poder somar pontos para poder pensar coisas grandes na competição. Tempo A. O Atlético Paranaense, por exemplo, recentemente também estava ali na zona de rebaixamento e aí mudou de treinador, o trabalho engrenou e hoje está na zona de classificação para a Libertadores. Só que o São Paulo precisa fazer parte dele. E essa é a questão. Não inspira confiança, Flávio. Quando você acha que vai, cai de novo. Eu não vi jogar bem até agora, né? O jogo contra o Cruzeiro foi... Poderia ter perdido, poderia ter empatado, foi aquele pênalti. O jogo contra o Botafogo foram 9 minutos de bom futebol. Depois, na sequência, veio Curitiba e Bahia e derrotas. Quer dizer, é um time muito irregular. Mas, enfim... Vamos ver, né? Como você disse, há tempo não para ser campeão, mas para fazer alguma coisa bem mais decente do que o que foi feito até agora. E com relação ao Gilberto, eu achei que foi uma coisa legal. Ele não está contente com a maneira que está, já comunicou ao clube que não vai continuar, já vai cuidar da vida dele profissional em 2018, o que eu acho absolutamente correto e profissional. Até porque... Todas as vezes que... Não, com o Rogério ele foi bem utilizado, mesmo não sendo titular. Às vezes que ele entrou, ele deu conta do recado. Mas aí, e o técnico não é obrigado a colocar por isso. Claro. Ele vai tentar um outro trabalho, num outro local, está tudo ok. É absolutamente... Isso é profissionalismo. Não tem nada de errado, não tem nenhum problema, não fez nada de errado, está tudo certinho. Muito bem, voltamos a falar do Corinthians, que segue se preparando para enfrentar o Vitória, sábado na Arena em Itaquera. O nosso contato, mais uma vez, é com você, Alexandre Silvestre. Bom, Michele, deixa eu explicar primeiro essas convocações antes da hora do Balbuena e do Romero para defender a seleção do Paraguai nas eliminatórias. O técnico Arce só vai divulgar a convocação na semana que vem, mas a noiva do Romero, por algum motivo, teve acesso a um documento que a Federação Paraguaia encaminhou para o Corinthians, solicitando nessas últimas horas o desligamento momentâneo desses 2 jogadores, justamente para defenderem a seleção do Paraguai nas eliminatórias. Postou isso nas redes sociais, a história vazou e o Balbuena e o Romero já estão sabendo, portanto, que serão jogadores da seleção do Paraguai para os próximos jogos do time deles nas eliminatórias para a Copa do Mundo. Resumindo o treino de hoje, muito intenso mais uma vez, com frio e chuva aqui no CT do Parque Ecológico. O Pedro Henrique, que foi à ausência ontem porque foi liberado para acompanhar o nascimento do filho dele, voltou, formou uma dupla de zaga com o Balbuena. O Guilherme Arana foi poupado com dores musculares, treinaram no setor o Moisés e também o Marcial. Balbuena, entrevistado no dia, destacou uma das grandes qualidades dessa equipe corintiana, que é treinada na sua parte defensiva pelo Carille desde 2010, quando ele nem sonhava ainda, ou apenas sonhava, talvez, em ser técnico do time principal. Corinthians tem a defesa menos vazada do Campeonato Brasileiro, tomou apenas 9 gols. Os segredos dessa linha de 4, do professor Carille e de quem ocupa essas posições, explica Balbuena. A nossa linha de 4 sempre trabalha bem um perto do outro, fazendo as coberturas. A gente acha que conseguiu trabalhar bem, repetir, porque isso aí também é repetição para poder manter isso. Acho que a concentração também, logicamente, é fundamental em cada jogo, também nos treinos e sempre ficar um perto do outro, né? A gente sabe que nossa linha de 4 está sempre bem protegida pelo Maicon, pelo Gabriel, pelo Rodriguinho também. O quanto o Carille é importante também para vocês
nessa concentração, nessa armação da defesa? Bom, acho que ele é importante em todos os sentidos, não só na parte defensiva, que como você falou, né, que ele, anos anteriores, o trabalho dele era só específico na parte defensiva, como ele foi defensor também, ele conhece bem o trabalho, então acho que ele é importante não só para nós, os defensores, senão também para todo mundo, porque ele dá o trabalho para todos, né, independentemente de quem jogar ou não, para assim... Quando o jogador tem a oportunidade de jogar, ele já tem conhecimento da função que tem que cumprir. Nem de longe o Corinthians joga o chamado futebol arte, mas taticamente é uma equipe muito sólida, muito competitiva e mesmo em termos táticos dá para melhorar mais um pouco. Com relação ao que a gente tem que melhorar, acho que em muitos jogos a gente perdia muito rápido a bola. Questão de manter um pouco mais a bola no pé, caprichar mais nos passes, essa questão que a gente tem que melhorar, porque em vários jogos a gente perdia muito rápido a bola e dificultava também o jogo. Então é uma das coisas mais importantes que a gente se cobra, a gente vem treinando isso também. Legal, Balbuena, zagueirão do Corinthians, o xerifão da zaga, o general, e na frente o artilheiro Jô está confirmado, a não ser que aconteça alguma coisa nos treinamentos, mas a fase é muito boa, a possibilidade da volta do Jadson também ao time titular, e Jô, lembrando, será o convidado especial do Mesa Redonda no próximo domingo. Um beijo para você, Michele, um abraço para todo mundo aí, tá bom? Valeu, beijão, Silvestre, pai da Maria Carolina. Vamos comentar? Não. Vamos sim, claro. O Corinthians está em estado de graça, não tem, dispensa maiores comentários. Jogo contra o Vitória sábado, tudo indica que conseguirá mais uma vitória. Abre 11 pontos. O Grêmio tem um jogo contra o Atlético Paranaense em Grêmio, mas deverá jogar com o time reserva. Ou seja, a possibilidade de abrir mais vantagem é muito latente. Daqui a umas 2, 3 semanas já acabou o campeonato. Do jeito que vai. E a enquete, Magrão? A CBF deveria adequar o calendário do futebol brasileiro ao europeu? 55% dos votos que não deveria adequar, tá vendo? Olha só, o pessoal também ainda tá meio reticente com isso, eu também, pra dizer a verdade. Preciso ainda pensar um pouco mais, vamos explicando. A gente discute isso há mais de 10 anos. Mas tem que falar das datas, a gente não gosta que comece em agosto. O programa fica por aqui, a gente volta amanhã, Flávio Prado, domingão no Mesa. Com o Jô, hein? Com o Jô, sensacional, estaremos juntos. Vai ter um beijo do Jô. Ai, sério. Até daqui a pouco no Jornal da Gazeta. Beijo do Jô. Tchau.